que eu tivesse o gráfico de alguma função, sei lá, e o gráfico vai ser alguma coisa assim, ó. E aqui vai ser um valor 1, aqui vai ser um valor 3, e aqui o x é menos 1. Então, imagina que esse é o gráfico de alguma função. E aí, o que acontece? Quando o x for igual a menos 1, quando o x é igual a menos 1, a função está definida nessa bolinha fechada aqui. Ou seja, a gente escreve que a função, quando o x é menos 1, esse aqui é o f, né? O gráfico da função. A função, quando o x é menos 1, é igual a 3. Por quê? Porque aqui a bolinha está fechada e aqui a bolinha está aberta. Então, a função, quando o x é menos 1, ela está definida aqui em cima. Vale 3 e não 1. Aqui não existe. Agora, se eu deixasse essa bolinha aberta e fechasse aqui, aí a função passa a assumir, quando o x for menos 1, a função passa a assumir o valor 1. Então, agora eu vou dizer que o f de menos 1 é 1. Então, tanto no caso anterior como nesse caso, existe a função quando x é menos 1. A gente fala que a função está definida para x igual a menos 1. Nesse caso, ela está definida como sendo 1. Quando eu fiz a bolinha aberta aqui e fechada aqui, a gente fala que a função, quando x é menos 1, ela estava definida no 3. Isso pouco importa para nós. De qualquer forma, a função existe. Agora, se a gente for ver o comportamento da função próximo do x igual a menos 1, aqui é o x igual a menos 1. Se a gente pegasse, por exemplo, quando está no menos 1, eu tenho valores próximos do menos 1 pelo lado esquerdo, né? Conforme eu vou me aproximando, eu posso me aproximar do menos 1, né, no x pelo lado esquerdo, ou eu posso me aproximar do menos 1 pelo lado direito. Eu posso vir por aqui para chegar perto do menos 1, ou eu posso vir por aqui para chegar perto do menos 1. O que acontece? Se eu vier me aproximando do menos 1 pelo lado direito, que é esse aqui, né? Então, eu venho daqui, aqui, aqui. Conforme quando, se eu estou aqui, a função está definida aqui em cima. Se eu estou aqui, a função está definida aqui em cima. Quando eu caminho na direção do menos 1 pelo lado direito, a função vem caminhando, a função é o gráfico, então ela vem caminhando para essa bolinha branca aqui, essa bolinha aberta. Então, quando eu estiver bem perto aqui do menos 1 pelo lado esquerdo, provavelmente eu vou estar bem perto dessa bolinha que está perto do 3. Então, a gente fala que se a gente se aproximar do menos 1 pelo lado direito, a função se aproxima dessa bolinha que é 3. Então, o comportamento da função perto do menos 1 pelo lado direito é estar no 3. Porém, se eu me aproximar do menos 1 pelo lado esquerdo, que seria por esse lado aqui, conforme eu estou aqui, o gráfico está definido nesse valor. Quando eu venho aqui, está definido nesse valor. Aqui está definido nesse valor. Quando eu chegar bem perto do menos 1 pelo lado esquerdo, eu vou estar bem perto dessa bolinha fechada, que está no valor 1. Então, a gente fala que se eu me aproximar do menos 1 pelo lado esquerdo, a função se aproxima dessa bolinha, que seria 1. Então, repare aqui, pelo lado direito, a função quer estar perto do 3. Por esse lado esquerdo, a função quer estar perto do 1. Como que eu escrevo isso, né, matematicamente? Então, para isso que a gente usa o limite. A gente vai falar, olha, o limite dessa função, quando x tende a menos 1, então, x tende a menos 1, pelo lado direito, é um maisinho que a gente põe aqui. Ou eu posso dizer que o limite da função, quando x tende a menos 1 pelo lado esquerdo, que seria vir por aqui. Então, esse mais e esse menos que a gente coloca aqui em cima então, x tende a menos 1 pelo lado direito, x tende a menos 1 pelo lado esquerdo. Quando o x chegar perto do menos 1 pelo lado direito, né, se o x chegar perto do menos 1 pelo lado direito, a função chega perto do 3. E se eu chegar perto do menos 1, do x igual a menos 1 pelo lado esquerdo, a função quer estar perto do 1. Então, isso daqui, né, isso é a ideia de limite, saber o comportamento da função. Então, a função, quando você está perto do menos 1 pelo lado direito, o comportamento dela está perto do 3. Pelo lado esquerdo, está perto do 1. Então, é assim que a gente escreve matematicamente, querendo dizer, olha, a função, se você chegar perto do menos 1 por um lado, ela vai chegar perto do 3. Se você chegar perto do menos 1 pelo outro lado, ela vai estar perto do 1. Então, o limite serve para a gente ter essa ideia. Embora a função
No menos 1, nesse caso, né, o f de menos 1 é 1. Mas não é o comportamento dela. Por um lado até é, mas pelo outro lado não é. E esses limites, quando a gente põe esse menusinho, que é pelo lado esquerdo, e esse maisinho, que é pelo lado direito, a gente chama de limites laterais. Eu vou colocar para vocês um material do Khan, de novo lá para vocês verem, sobre limites laterais, que é essa ideia. Embora a ideia seja muito simples, eu acho que hoje a gente vai ficar com isso claro. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Alguém se manifesta aí, só se entendeu ou não entendeu o que eu disse. Eu entendi. Entendeu, Thiago? Sim, a Gabriela também falou que entendeu. Eu entendi também. Oi? Entendi também. Entendeu, Celine? Tá bom. Bom, tá. Então, a ideia de limite, simplesmente, a ideia é muito simples, a ideia de limite. Quando a gente escreve limite de uma função, assim que a gente lê, tá, gente? Limite da função quando x tende ao valor que você quiser. Nesse caso, x tende a menos 1, quer dizer, o x chega perto do menos 1, mas para chegar perto de um valor que a gente quiser no x, eu posso chegar por dois lados. Então, por isso que existem os limites laterais. Nesse caso, x tende a menos 1 pelo lado direito, e nesse caso, x tende a menos 1 pelo lado esquerdo. É assim que a gente lê. Então, limite da função quando x tende a menos 1 pelo lado esquerdo, limite da função quando x tende a menos 1 pelo lado direito. Isso só quer dizer o seguinte, se eu chegar perto do menos 1 pelo lado direito, a função chega perto do 3. E se eu chegar perto do menos 1 pelo lado esquerdo, a função chega perto do 1. Limite só serve para isso, para a gente tentar entender para onde a função vai quando a gente quiser saber, quando o x estiver indo para algum lugar e de repente, mas falar assim, mas não é mais fácil ver o valor da função no menos 1, né? Em vez de fazer o limite? Não, porque, veja, nesse caso, a função no menos 1 vale 1, mas não é, a função não quer ir sempre perto do 1. Aqui ela quer ir perto do 3. Se a função for contínua, realmente o limite perde um pouco o sentido, porque o limite vai coincidir com a função. O que é uma função contínua? Função contínua é assim, ó. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Imagina que você tivesse a função x², f de x igual a x². Olhando para o gráfico dessa função, a gente sabe que é uma parábola com concavidade voltada para cima e o vértice está na origem aqui. Então, sei lá, alguma coisa assim. Esse seria algo próximo do gráfico da função f de x, igual a x². Aí vamos supor que eu queira saber qual é o comportamento da função quando x estiver perto do zero. Bom, se eu for calcular o f de zero, o valor da função quando x é zero, f de zero é 0 ao quadrado, que dá zero. Agora, se eu for analisar o comportamento da função, quer dizer, o limite da função quando x tende a zero pelo lado esquerdo, ou seja, se eu vier me aproximando do x pelo lado esquerdo, a função vem descendo. Conforme eu ando aqui no x, a função vem caminhando para baixo. Quando eu estiver bem perto do zero pelo lado esquerdo, a função vai estar aqui. Então, é zero também. E pelo lado direito, limite da função. Quando x tende a zero pelo lado direito, né, se eu me aproximar do zero por aqui, a função vem descendo, também vai dar zero. Quer dizer que, nesse caso, se eu me aproximar do zero pelos dois lados, a ideia da função é realmente estar perto do zero, coincide com a função. Quando os limites laterais são iguais, pela esquerda e pela direita, aí a gente pode simplesmente escrever que o limite da função, quando x tende a zero, é zero. A gente não precisa pôr nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito, que é esse menos e esse mais. Quando os limites laterais são iguais, aí sim a gente fala que existe o limite. No exemplo anterior que eu havia feito, os limites laterais eram diferentes. Então, a gente falaria que, naquele caso, não existe o limite da função quando x tende a menos 1, que é o que eu tinha feito. Existiam os limites laterais, mas como eles eram diferentes, a gente vai dizer que não existe o limite da função quando x tende a menos 1. E a ideia é bem simples. Se o limite tenta falar para onde a função vai,
Naquele caso anterior, quando o x tendia a menos 1, não tinha o mesmo comportamento. Não tinha como eu falar assim, olha, a função está indo para o 3, ou a função está indo para o 1, porque dependia do lado que eu ia ver. Então, não posso dizer qual é o comportamento da função próximo do menos 1, porque os comportamentos pelos lados, né, do menos 1, pelos dois lados, são diferentes. Então, como que eu vou falar que ela vai para o 3, se só por um lado ela iria para o 3 naquele exemplo? Ou como que eu ia falar que naquele exemplo a função próximo do x igual a menos 1, ela ia para o 1, se isso acontecia só por um lado? Então, a gente pode dizer naquele exemplo que existem os limites laterais, mas não existe o limite da função quando x tende a menos 1. Porque quando você escreve assim, você está dizendo que a função, quando o x estiver perto do menos 1, vai para um valor. E naquele caso eram dois valores. Agora, nesse exemplo, pelos dois lados do zero, né, se eu me aproximar pelo lado direito ou esquerdo do zero, a função está indo para o mesmo lugar. Então, tem sentido, daí eu posso abandonar os limites laterais e falar simplesmente do limite da função quando o x tende a zero. E aí, qualquer pessoa vai entender que eu estou querendo dizer que pelos dois lados ela vai para o zero. Então, quando os limites laterais são iguais, aí a gente fala no limite simplesmente, sem pensar no sinalzinho de mais e menos, que seria pelo lado direito e pelo lado esquerdo. E eu comecei a falar isso por causa de função contínua. O que acontece? A função está indo para o zero quando eu chego perto do zero. Só que a função também é zero quando x é zero, quer dizer, ela está definida no zero. Quando o limite, quando x tende a um determinado valor, nesse exemplo zero, coincide com a função no ponto, nesse caso zero, quando essas duas coisas são iguais, a gente fala que a função é contínua. Então, uma função é contínua quando existe o limite da função, com x tendendo a um determinado valor, quando existe a função nesse valor, a função está definida nesse valor, e além disso as coisas coincidem. Então, vou escrever isso. E aí, vocês, acho que não tem lá no material do Khan isso, vocês podem anotar em algum lugar aí depois para vocês. Então, uma função f é contínua em, vou chamar um ponto assim, ó, x igual a A, C e somente C. Primeira condição, existe o f de A. Ou seja, a função está definida nesse lugar. Segunda condição, o limite da função, quando x tende a esse valor A, é igual a um L. Um valor qualquer aí. Ou seja, existe o limite. E quando eu disse x tende a A, estou pensando pelos dois lados. Então, existe o limite, quer dizer, pelos dois lados do A, a função vai para o mesmo lugar. E a terceira condição é que o limite da função, quando x tende a A, seja igual ao f de A. Ou seja, nesse exemplo, a função no ponto A tem que ser igual a L. Então, uma função é contínua num ponto, às vezes ela não é contínua sempre, às vezes ela é contínua num ponto, mas não é contínua em outro. Então, uma função é dita contínua num ponto se existe a função naquele ponto, se existe o limite da função quando x tende àquele ponto, então existe a função, existe o limite, e além disso, as coisas coincidem. O valor do limite é o mesmo da função, ou seja, a função, quando x está perto de A, ela vai para um valor que é exatamente onde a função está definida. Eu acho que se a gente fizer a listinha 1, vocês vão entender bem o que é uma função contínua, que usa essa ideia de limite. E lembrando que, para esse limite existir, os limites laterais têm que existir também e devem ser coincidentes. Então, isso é a definição de uma função contínua. De novo, vou fazer a pergunta. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Nosso resumo é assim, ó. Limite serve para a gente tentar entender para onde a função vai quando x estiver perto de algum valor. A função no ponto é onde alguém quis definir a função. Então, assim, vocês vão ver com a lista de exercícios que eu postei, que às vezes a função está definida num lugar, mas ela está definida num ponto, mas o comportamento dela é totalmente diferente da onde ela está definida.
Isso pode acontecer. E aí é o caso da função não ser contínua, porque aí essas coisas são diferentes. A função vai para um lugar e o comportamento dela diz outra coisa. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui ou não? Tudo bem? Tá bom? Então tá bom. Sim. Aí depois eu vou postar mais um materialzinho do Khan, tem uns exercícios lá, vou colocar no Moodle o link. Aí tem mais uns exercícios, são poucos, vocês viram que se vocês tentaram fazer, viram que tem 4 exercícios, são bem poucos, para ver se facilita a ideia. Agora nós vamos tentar fazer a minha lista. Deixa eu ver aqui, para ver também se facilita. Deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a lista de exercícios? Não. Não? Ainda não. Tá. Deixa eu ver, então. Vocês estão vendo o quê? Você. Viu? Não também? Não. Tá. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vocês estão me vendo só. É isso? É. Isso. Tá certo. Deixa eu tentar, então, fazer outra coisa. Cálculo. Quero tentar compartilhar a lista aqui. Lista 2020. (2011, 12). Cadê ela? Aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Fecha aqui. Que zica, hein? Ainda não? Foi, agora foi. Vocês estão vendo a lista agora? Sim. Tá. Então, essa aqui é a lista que eu postei no Moodle, tá, gente? Bom, se vocês estão enxergando a lista, o primeiro exercício fala assim, ó. Para a função f, cujo gráfico está na figura abaixo, então a gente não tem a expressão da função, tá? Mas a gente tem o gráfico da função. A expressão da função é bem simples, eu posso escrever aqui na lousa também. Então, para a função f, cujo gráfico está abaixo, eu quero que você encontre. Primeiro, o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Olha, essa primeira questão no item A é o seguinte: qual é o comportamento da função quando x tende a 2 pelo lado esquerdo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o mouse mexendo aí? Sim. Tá. Então, onde eu estou marcando aqui no mouse, aqui, ó, é o x igual a 2, certo? Então, eu quero que o x tenda a 2 pelo lado esquerdo. Se aqui é o x igual a 2, tender ao 2 pelo lado esquerdo é fazer esse caminho que eu estou marcando com o mouse. Ou seja, é vir lá do menos infinito caminhando na direção do 2, né, que é o x igual a 2. E por que lá do menos infinito caminhando na direção do 2? Porque é para chegar perto do 2 pelo lado esquerdo. Então, do menos infinito caminhando aqui na direção do 2. Só que se você vem caminhando aqui para se aproximar do 2 pelo lado esquerdo, a função ela vem andando em cima dessa reta aqui embaixo. E quanto mais você chega perto do 2 pelo lado esquerdo, mais ela vai vir para cá,
chegando perto dessa bolinha branca aqui. Então, a função, quando eu chegar perto aqui do 2 pelo lado esquerdo, a função vai estar definida aqui embaixo. Ou seja, esse item A, né, o limite da função, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, é igual, é só pôr um igual aqui, a menos 1. Porque se eu chegar perto do 2 aqui, a função vai chegar perto dessa bolinha que está na direção do menos 1. Então, o item A, né, o limite da função, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, aí você põe aqui na frente da lista igual a menos 1. No item B, é o limite da função quando x tende a 2 pelo lado direito. Ou seja, eu tenho 2 aqui, e agora eu vou chegar perto do 2 pelo lado direito. Eu vou caminhar do infinito positivo, vindo na direção do 2 pelo lado direito. Só que quando eu faço esse caminho, me aproximando do x igual a 2 pelo lado direito, eu percebo que a função está definida aqui em cima, né? Então, ela vem caminhando em cima dessa reta aqui em cima. E quando eu chegar bem pertinho do 2 pelo lado esquerdo, pelo lado direito, desculpa, aqui, né? A função vai chegar bem perto dessa bolinha branca aqui em cima, que está na direção do 3. Significa que o limite da função, quando x tende a 2 pelo lado direito, que é o item B, é igual a 3. Ou seja, se eu chegar perto do 2 pelo lado esquerdo, a função vai chegar aqui no menos 1, perto dessa bolinha que está na direção do menos 1. E se eu chegar perto do 2 aqui pelo lado direito, a função chega perto da bolinha aqui de cima, que está na direção do 3. Então, o item A é igual a menos 1 e o item B é igual a 3. Agora, quando eu chegar perto do 2, do x igual a 2 aqui, por qualquer lado, né, se alguém fala assim, quando você chega perto do x igual a 2, a função vai para o menos 1 ou vai para o 3? Não dá para a gente falar. Por quê? Porque por um lado ela vai para o menos 1. Pelo outro lado, ela vai para o 3. Então, quer dizer que o item C, que é o limite da função, quando x tende a 2, sem especificar se é pelo lado direito ou esquerdo, e quando a gente não especifica, a gente tem que entender que é pelos dois lados, só que não está tendo um encontro pelos dois lados, né? Está tendo um desencontro. Então, esse item C, a gente põe assim, não existe. Ou seja, quando x tende a 2, não consigo dizer qual é o comportamento da função. Ela vai para um lado, ou vai para o 3, ou vai para o menos 1? Depende. Por um lado, ela vai para o 3, pelo outro, ela vai para o menos 1. Conclusão, os limites laterais, que são os itens A e B, existem, porém o item C não existe. Só vai existir o item C se os laterais, que são os itens A e B, existissem e fossem iguais. Eles até existem, mas eles são diferentes. Logo, não existe o limite da função quando o x tende a 2. Pessoal, vocês conseguiram visualizar o que eu estou mostrando? Sim, E conseguiram entender o que eu disse? sim. Tá bom. Uhum. Tá, ok. No item D, gente, eu peço o valor da função no 2. O valor da função é onde a função está definida. Não quer saber se ela quer ir no 3, no menos 1, não interessa isso. É onde a função está definida quando o x é 2. Bom, quando o x é 2, a função está definida nessa bolinha preta aqui. E essa bolinha preta está na direção do 1. Quer dizer que a função, quando o x for 2, é igual a 1. Repara que o f de 2 ser igual a 1 é completamente diferente do comportamento dela à direita do 2, que seria 3, e é completamente diferente do comportamento dela à esquerda, que seria ser menos 1. Então, à esquerda do 2, a função tem um comportamento. À direita do 2, a função tem outro comportamento. E, especificamente no 2, a função está definida como sendo 1. Então, o item D de dado, né, o f de 2 é igual a 1, que não tem nada a ver com os limites laterais. Então, ficou assim. O item A é igual a menos 1. O item B é igual a 3. O item C, o limite não existe. É só escrever que não existe. O item D, que é o valor da função quando x é 2, é igual a 1. E aí a pergunta, né, se a função é contínua. Bom, para ser contínua, tinha que existir o limite, que é o item C, tinha que existir a função no 2, que é o item D, e as duas coisas tinham que ser iguais. Como o item C não existe, logicamente a função não é contínua. Falta um acento aqui no ti, tá? F é contínua? Não, a função não é contínua em x igual a 2. Só uma pergunta, vocês conseguem ver a lousa junto com a tela ou vocês só estão vendo a tela? Só a tela. Só a tela. Tá. Eu vou ter que ficar fazendo isso, então. Agora vocês estão vendo a lousa.
Então, vocês vão escrever assim, ó, no item... Não. Estão vendo? Não. A lousa não? Não estão me vendo aqui? Tá tudo preto. Ué, Não, eu tô vendo o professor, sim. tá o quê? Eu tô vendo a lousa com o professor, sim. Tá. Ah, sim, agora sim. É que eu desliguei o compartilhamento, então era para estar me vendo. Bom, beleza. Aí, eu quero que vocês escrevam assim, no último item, né? Se a função é contínua. Você vai escrever assim, ó. Não é contínua em x igual a 2, pois não existe o limite da função quando x tende a 2. Essa vai ser a resposta do item E. Então, tinha o item A, que era o limite à esquerda do 2, x tendendo a 2 pelo lado esquerdo, que eu falei que é menos 1. Depois tinha o item B, que era quando x tende a 2 pelo lado direito, a resposta era 3. O item C é que não existia esse limite quando x tende a 2. O item D, o valor da função no ponto 2 era 1. E o item E perguntava se ela é contínua. Ela não é contínua no x igual a 2, né? Não é contínua nesse ponto especificamente, porque não existe o limite da função quando x tende a 2, que é o item C. Então, essa é a justificativa para ela não ser contínua. Olhando simplesmente para o gráfico, e eu espero que agora vocês estejam vendo o gráfico da lista. Sim. Para vocês verem que uma função não é contínua, não é essa a explicação que vocês vão dar. A explicação é essa que eu escrevi na lousa. Mas para você ver que ela não é contínua, é só você ver se você consegue fazer o gráfico de uma vez só. Repara, se eu fosse fazer esse gráfico, eu tinha que fazer essa linha, aí aqui ia parar nessa bolinha aberta. Aí eu ia ter que tirar a caneta, seja lá o que eu estivesse fazendo, para pintar essa bolinha. Depois eu ia ter que tirar a caneta para vir aqui e continuar fazendo o gráfico. Eu não consigo fazer o gráfico de uma forma, de uma só vez, né? De uma forma contínua, como a gente fala. Então, só de olhar, eu percebo que a função não é contínua. Mas repara, aqui eu consigo fazer ela de uma vez, esse risco. Então, durante todo esse intervalo, a função é contínua. E nessa reta aqui, eu também consigo fazer ela de uma vez. Então, ela também é contínua. O problema onde eu não consigo desenhar esse gráfico de uma vez é quando eu tenho que sair daqui para pintar essa bolinha para depois voltar aqui em cima. Então, é nessa direção que não é contínua, que é no x igual a 2. Por isso que na lousa aqui que eu tinha projetado agora, eu escrevi não é contínua em x igual a 2, que é nesse ponto que ela não é contínua. É aqui que é o problema. Porque antes desse ponto ela é contínua e depois do 2 ela também é contínua. A questão é que aqui eu não consigo desenhar o gráfico de uma vez. Então, aqui ela não é contínua. Ela não é contínua no x igual a 2, somente. E por quê? Não é contínua, na verdade, porque não tem nem o limite, né? Existe o limite à esquerda, à direita, e aí se os limites laterais são diferentes, não existe o limite. Para ser contínua, deveria existir o limite, deveria existir a função, e eles deveriam coincidir. Então, nessa minha lista, a função vai ser contínua quando vocês responderem o item C, o item D, e quando o item C e D coincidirem. Quando isso acontecer, vocês vão falar que ela é contínua. Tudo bem nesse primeiro exercício? Tudo bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Nenhuma? Tá bom. Não, tá tranquilo. Tá ok. Então, vamos tentar fazer o segundo exercício. É a mesma coisa. Para a função f, cujo gráfico está na figura abaixo, eu quero que vocês encontrem os limites laterais, à esquerda e à direita, que é no item A e B. Caso esses limites existam e sejam iguais, então vai existir o item C. O item D é onde a função está definida. E aí o item E, se ela é contínua, ela só vai ser contínua quando existir o limite, que é o item C, quando existir a função no ponto, que é o item D, e quando o item C e D, além de existirem, forem iguais. Então, vamos lá.
A análise toda é feita quando o x tende a 2. Então, o 2 está aqui, né? Está marcado aqui no x. Quando o x tende a 2, a gente tem que analisar o comportamento da função pelo lado esquerdo, pelo lado direito, para ver se existe um acordo entre os dois lados, né? Se a função vai para o mesmo ponto. A gente repara que se a gente se aproximar do 2, do x igual a 2, pelo lado esquerdo, a função vai estar fazendo esse caminho aqui, caminhando nessa bolinha fechada, aqui nessa bolinha preta. Quanto mais perto do 2 pelo lado esquerdo eu chegar, mais perto dessa bolinha, né, fechada ela vai estar. Quer dizer que o comportamento da função à esquerda do 2, à esquerda do x igual a 2, o comportamento dela é caminhar para a direção do 2 aqui. Então, item A, o limite da função, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, é igual a 2. Quando eu caminho me aproximando do x igual a 2 pelo lado direito, a função vai vir descendo aqui, né? Quanto mais perto do 2, do x igual a 2 eu tiver, mais para baixo ela vai vir aqui. Ou seja, ela caminha, na verdade, na direção dessa bolinha branca. E essa bolinha branca está na direção do 0. Então, quer dizer que o item B, o comportamento da função à direita do x igual a 2 é caminhar para 0. Então, o limite da função, quando o x tende a 2 pelo lado direito, é igual a 0. Então, o item A ficou igual a 2 e o item B ficou igual a 0. Pô, mas então não existe um acordo. Quando eu chego perto do 2 pelo lado esquerdo, a função sobe. Quando eu chego perto do 2 pelo lado direito, a função desce. Elas não estão em acordo, não estão indo para o mesmo lugar. Então, significa que o item C não existe. O limite da função quando x tende a 2. Quando eu escrevo assim, eu quero falar assim, a função vai para onde, né, na proximidade do 2? Próximo do 2, a função vai para onde? Ela sobe ou desce? Não tem como eu dizer, porque eu vou ter que dizer, olha, por um lado ela sobe, pelo outro lado ela desce. E quando eu não ponho nada, quero dizer pelos dois lados, e não estão em acordo. Então, o item C é não existe. E não existe porque os limites laterais são diferentes. Se o item C não existe, a gente já sabe que a função não é contínua. É a mesma justificativa do exercício 1. A função não é contínua em x igual a 2, porque não existe o limite da função quando x tende a 2. Para ser contínua, tem que existir o limite, tem que existir a função, e além disso, tem que ser iguais essas duas coisas. O item C não existe e já não é contínua. Agora, onde a função está definida, né? Onde que a função, quando x é 2, ela está definida onde? Não o comportamento dela. O comportamento dela a gente viu que não tem um acordo. Mas aonde que alguém resolveu definir a função quando x é 2? Definiu quando x é 2 na bolinha fechada. Então, o f de 2 vale 2, que é o item D. Então, f de 2 é igual a 2, porque alguém quis que dela valesse 2 quando x fosse 2. Então, ficou o item A igual a 2, o item B igual a 0, o item C não existe, o item D igual a 2, que é o valor da função, e o item E, a função não é contínua, porque o item C, que é o limite da função quando x tende a 2, não existe. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Acompanharam a ideia, que é parecida com o exercício 1? Sim. Tá bom. Vamos continuar. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Se não tiver, eu prossigo para o 3. Tá. Exercício 3, mesma coisa. Para o gráfico de G, cujo gráfico está abaixo. Ah, só uma coisa, voltando aqui. Repara que aquilo que eu disse, só para você ter ideia se ela é contínua ou não, a gente consegue fazer o gráfico aqui de uma vez, vai ter que, de alguma forma, tirar o lápis ou a caneta aqui para fazer a parte de baixo. Então, aqui, a gente não consegue fazer essa transição daqui para cá de uma vez, senão vai ficar um risco, e não existe esse risco. Então, ela realmente não é contínua aqui no x igual a 2, como a gente percebeu matematicamente, já que o limite não existia. Agora, só de olhar o gráfico do item 3, eu acho que vocês concordam que é possível fazer esse gráfico de uma única vez. Né? Fazer esse risco assim, não precisa tirar o lápis, a caneta, seja lá o que você estiver usando para desenhar esse gráfico, você não precisa tirar ele do papel, ou da lousa, ou do computador, dá para fazer esse risco aqui de uma única vez. Lógico, logo, essa função realmente deve ser contínua, mas vamos fazer a análise aí da matemática que
o exercício pede para fazer análise no ponto 4. Então, quando x tende a 4. Então, no item A, né, qual seria o limite da função g quando x tende a 4 pelo lado esquerdo? O 4 está aqui, né, o x igual a 4. Se eu chegar perto do lado do x igual a 4, a função vem fazendo esse caminho. E aí, quando eu estiver bem perto do 4 pelo lado esquerdo, a função vai estar bem perto do 1, certo? Então, o limite da função, g, quando x tende a 4 pelo lado esquerdo, é igual a 1. Repara que se eu me aproximar do x igual a 4 pelo lado direito, a função vai caminhar aqui. E quando eu estiver bem perto do 4 pelo lado direito, a função vai estar bem por aqui, que também é 1. Então, o item A e B são iguais a 1. Na verdade, o que a gente percebe é que pelos dois lados do 4, a função está se encontrando perto desse lugar, que é o 1. Por isso que os dois limites laterais, que são os itens A e B, são iguais e valem 1. Se os limites laterais são iguais e valem 1, logicamente, o limite da função quando x tende a 4, simplesmente, sem pensar em lado esquerdo e direito, existe e também é igual a 1. Então, ficou que o item A, B e C, todos são iguais a 1, esses três limites. A função g, né, no ponto 4, ela está definida aqui. Né? G de 4 é 1. Quando o x é 4, eu venho aqui na função e vejo que é 1. Então, g de 4 é 1. Aí a pergunta se ela é contínua, a resposta é que sim, a função é contínua em x igual a 4, porque existe o limite, quando o x tende a 4, existe a função no ponto 4, e as duas coisas são iguais, né? O item C e D existem, e ambos valem 1, por isso que ela é contínua. Então, essa função ela é contínua em x igual a 4. E a resposta do item A, B, C e D, todos iguais a 1. Muito difícil? Não, tá tranquilo por enquanto. É bem tranquilo. Eu acho que vocês vão achar mais fácil. Eu posso pedir para vocês me responderem. Eu não estou vendo ninguém, tá, gente? Quando eu compartilho a tela, eu só vejo a minha tela do computador com o exercício. Eu não consigo nem me ver e nem ver vocês. Então, não precisa nem ter vergonha, porque nem vendo vocês eu estou. Vocês podem tentar resolver o exercício 4? Vamos lá, ó. É a mesma coisa. Para o gráfico G, tem um gráfico aí, e aí a pergunta é assim, ó. No item A, qual que é o limite da função G quando x tende a 0 pelo lado esquerdo? Só para vocês entenderem, aqui é o 0, x igual a 0. Chegar perto do 0 pelo lado esquerdo é chegar por aqui, e aí a função está fazendo... Quando eu chego bem perto do 0 pelo lado esquerdo, a função vai estar bem por aqui, assim. Quanto que vocês acham, ou qual é o comportamento da função quando eu chegar perto do 0 pelo lado esquerdo? A função está indo para onde? Tá subindo, né? Vai para 4, né? Exatamente. Então, quando eu vou chegando perto do 0 pelo lado esquerdo, ela vai subindo, e quando eu estiver bem pertinho do 0 aqui pelo lado esquerdo, ela vai estar bem por aqui também, né? Perto do 4, exatamente. Então, o item A é igual a 4. Se a gente chegar perto do 0 pelo lado direito, vai ser fazer um caminho para cá, e quando a gente estiver bem perto do 0 pelo lado direito, a função vai estar bem aqui em cima também. Então, o item B, a resposta também é 4. 4. Certo? Isso. Então, quer dizer o seguinte, olha, repara, se a gente chegar perto do 0 pelo lado esquerdo, ela sobe aqui, pelo lado direito, ela sobe aqui. Então, elas estão se encontrando. Não interessa de que lado do 0 eu chego, né? Se é pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, o 0 está aqui. De qualquer lado que eu chego, a função caminha aqui na direção do 4. Então, a resposta é que esses dois limites laterais, pela esquerda, que é o item A, e pela direita, que é o item B, ambos existem e valem 4. Se os limites laterais existem e são iguais, obviamente, o limite da função, quando x tende a 0, simplesmente existe, e nesse caso é 4. Então, os três itens aqui, A, B e C, são iguais a 4. O item D, a função no ponto 0. Quando o x está 0 aqui, a função está definida aqui em cima. Então, g de 0, nesse caso, é 4. Então, g de 0 é 4. Então, todos os itens aqui, a resposta aqui é igual a 4. A pergunta é se ela é contínua. A resposta é? Sim. Sim, ela é contínua, porque o limite da função, quando x tende a 0, existe e vale 4.
O g de 0, que é o item D, existe e vale 4. Se o limite e a função existem e são iguais, então ela é contínua. Pensando em desenho, tipo, se eu consigo fazer essa curva aqui sempre de uma vez só, sem tirar o lápis aqui, caneta, consigo fazer isso tudo de uma vez, então, obviamente, ela é contínua. Mas, matematicamente, a continuidade é dada quando existe o limite, quando existe a função e quando esses dois são idênticos, né, são iguais, que é isso que acontece. Então, a função é contínua, sim. Exercício 5, mesma coisa, para a função f, cujo gráfico está abaixo, a pergunta é se ela é contínua, e aí para saber se ela é contínua a gente estuda o valor da função no ponto e o comportamento que são os limites da função quando x tende a -2, no caso, pelo lado esquerdo, direito, e aí se esses coincidirem a gente responde o item C. Aqui está o -2. Primeira pergunta, só de olhar, vocês acham que a função é contínua ou não? No -2, tá, gente? No x igual a -2, a minha pergunta. Vocês acham que a função é contínua no x igual a -2 ou não é contínua? Não é porque Acho que você, sim. pensando em desenho, teria que parar, né? Isso. Só de olhar, a gente percebe que não é, porque é o seguinte, para fazer esse gráfico, você vai fazer essa linha, isso tudo de uma vez. Mas existe esse pontinho que você vai ter que fazer também, que faz parte do gráfico. E aí não tem como vir daqui e fazer um risco para cá. Você vai ter que tirar a caneta. Você faz isso aqui de uma vez, talvez. E depois você vai ter que tirar para vir fazer essa bolinha aqui pintada aqui. Então, só de pensar assim, eu já consigo perceber que ela não é contínua. Agora, vamos entender então por que ela não é contínua. Para ela não ser contínua, ou o limite não vai existir, como aconteceu no exercício 1 e 2, ou a função não vai existir, como ainda não aconteceu nenhuma vez, ou as coisas até existem, mas elas não coincidem, que é o limite e a função. Então vamos começar do item D, que acho que é mais fácil, o item D de dado. A função quando x é -2, ela é igual a quanto? Né? O f de -2 está definido aonde? Quanto dá o f de -2? Ela fica na bolinha onde está o 3 ali, né, professor? Exatamente. Você... Quando x é isso, quando x é -2, a função vale 3, porque é onde a bolinha está pintada. Então a resposta é que o f de -2 é igual a 3, que é o item D de dado. F de -2 é igual a 3. Ok, existe a função. É uma coisa boa para ser contínua. Tem que existir a função, e a função existe. Agora, para ela ser contínua, não é só a função existir, como é o caso aqui que ela existe e vale 3. Tem que existir também o limite, e não é só o limite existir, ele tem que coincidir com a função. Só de olhar, a gente só está fazendo... Isso que a gente está fazendo, gente, chama limite intuitivo, porque a gente não está fazendo conta. A gente só está observando o gráfico da função e tentando entender o comportamento. Então, a gente está calculando o limite, mas intuitivamente, a gente não está fazendo nenhuma conta, tá? Então, é o seguinte... Qual é o comportamento da função quando o x chega perto do -2? Ou seja, perto do -2 aqui, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, vocês concordam que a função, pelo lado direito, ela tenta descer aqui, pelo lado esquerdo, se a gente vier na direção do -2, ela desce também. Pelos dois lados do -2, a gente percebe que ela caminha para essa bolinha branca aqui, né, bolinha aberta, que está na direção de quem? Está na direção do 0? Se eu caminhar aqui, ou se eu caminhar aqui, né? Se eu chegar perto do -2 pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, a função vem aqui, que vale 0. Então, o comportamento da função é, a esquerda do -2 é igual a 0, que seria esse limite. A direita do -2 também é 0. Como os dois limites laterais são iguais, quer dizer, se ela vai para o mesmo lugar, veja, pelos dois lados do -2, ela caminha aqui para essa bolinha, que é 0. Então, o item A é 0, o item B é 0, o item C é 0. O item C só existe se o item A e B existirem e forem iguais. Então, ok, os itens A e B são 0, logo o item C é 0. Só que a função no -2, ela não é 0, ela vale 3. Então, a função é contínua?
Não. A função não é contínua no x igual a menos 2. F não é contínua em x igual a menos 2. Por quê? Porque o limite da função quando x tende a menos 2, que é 0, é diferente do f de menos 2, que é 3. E para ser contínua deveriam ser iguais. Então ela não é contínua no menos 2, porque embora exista o limite e embora exista a função, o limite é diferente da função. Ou seja, a função gostaria de estar aqui embaixo. Porém, por algum motivo, a função foi definida aqui no 3. Então ela não é contínua aqui no menos 2. Como eu poderia fazer para ela ser contínua? Era só pegar essa bolinha preta aqui e pintar ela aqui embaixo. Aí o gráfico ia ficar uma coisa só, sem essa bolinha pintada aqui. Se eu pintasse a bolinha aqui embaixo, o f de menos 2 seria 0, e aí coincidiria com o limite, e aí a função seria contínua. Nesse caso, ela não é contínua, porque a função está dando diferente do limite. O item C está dando diferente do item D. E aí essa é a explicação matemática para essa função não ser contínua em x igual a menos 2. Entenderam? Sim. Tá ok. Seis agora, né? É o 6, que é esse. Opa. Ô, fi. Esse é o 6. Eu acho que eu vou deixar o 6 para vocês fazerem em casa. Vamos fazer o 7. Pessoal, o 7 é tudo igual. A gente quer saber qual é o comportamento da função, né? No caso, que são os limites, quando x tende a 0. Então, quando eu estiver perto daqui, ó, do x igual a 0, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, o que está acontecendo? Bom, vamos lá. Quando eu chego perto do 0 pelo lado esquerdo, né, se eu fizer esse caminho aqui no x caminhando pelo lado esquerdo, a função vai fazer esse caminho aqui, que eu estou marcando com o mouse. Então, ela vem caminhando para essa bolinha. Quando eu estiver bem perto do 0 pelo lado esquerdo, ela vai estar bem perto dessa bolinha. E essa bolinha aqui, pelo gráfico, deve ser 1. Então, o item A, o limite da função g, quando x tende a 0 pela esquerda, é igual a 1. Por quê? A esquerda do 0, estou aqui. E aqui é 1. Então, o item A é igual a 1. Mas quando eu chego perto do 0 pelo lado direito, se eu vier caminhando aqui, assim, no x, a função eu vejo que quanto mais perto do 0 eu chego pelo lado direito, mais ela desce. Então, a gente vai dizer no item B, limite da função g de x, quando x tende a 0 pelo lado direito, que é menos infinito, porque quando eu chego perto do 0 pelo lado esquerdo, a função desce cada vez mais, vai lá para o menos infinito. Então, item B é menos infinito. Mas espera aí, se pelo lado esquerdo, que é o item A, ela vai para 1, e pelo item B, que é pelo lado direito do 0, ela vai para menos infinito, então não está tendo um acordo. Por um lado do 0 ela chega aqui, pelo outro lado do 0 ela vai lá para baixo. Logo, o item C não existe, que é o limite da função quando x tende a 0 simplesmente. O item C não existe o limite. O g de 0 é onde a função está definida, independente dela ir para o menos infinito, para o 1, aonde que ela está definida? Ela está definida nessa bolinha, e essa bolinha está no menos 2. Então, o g de 0 é igual a menos 2, que é o item B. E a pergunta se ela é contínua, a resposta é não, e não é contínua porque não existe o limite da função quando o x tende a 0, que é o item C, né? Primeira coisa para ela ser contínua, o limite e a função tem que existir. Depois de as duas coisas existirem, eu vou ver se elas são iguais. Se o limite e a função forem iguais, ok, ela é contínua. Se os dois existem e são diferentes, ela não é contínua. Só que nesse caso, o limite nem existe. Existem os limites laterais, mas não existe o limite da função quando x tende a 0. Então, só isso já é justificativa para ela não ser contínua no 0. Então, a resposta é não é contínua em x igual a 0, porque não existe o limite da função g de x quando x tende a 0, que é o item C. Claro como a noite de hoje ou não? Perfeito. Sim. Beleza. Então, ok.
Exercício 8, vou deixar também, que é bem tranquilo, é vocês analisarem aqui, tá? Quando o x tende a zero, tá vendo? O zero tá aqui, então se você chegar perto do zero pelo lado esquerdo, ou chegar perto do zero pelo lado direito, o que acontece? Eu vejo aqui, eu vou até fazer aqui também simples, ó, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, a gente vê que ela caminha para esse ponto, que é zero. Então a resposta aqui é tudo zero. A função quando g é zero também é zero, que está definida aqui, não tem nenhuma bolinha aberta aqui. Então é tudo zero e ela é contínua. E repara que isso aqui é feito de uma única vez, né? Não precisa em nenhum momento tirar o lápis aqui. Então aqui o comportamento dela perto do zero é vir no zero, e ela está definida também no zero. Então a resposta aqui é tudo zero, que eu tenho certeza que não vai ser a nota que ninguém vai tirar. Então ficou tudo zero e ela é contínua. Vou deixar o 9, então, que é análise também perto do zero. Bem fácil. E vou fazer o 10. Fazer o 10. E aí acabou a lista. Nossa, é só até o 10, que fácil. Então a gente vai fazer o 10. E aí eu vou encerrar, assim, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. E eu vou postar ainda essa semana, mas talvez essa semana, para a semana que vem, mais umas coisinhas no Moodle, do Khan. Alguns exercícios lá que tem no Khan, para vocês tentarem fazer bem tranquilo. E a gente vai seguindo assim. Pessoal, alguma dúvida? Não? Ainda não. Então tá bom. Então vamos fazer o último exercício aí, que é o 10. O último exercício fala assim: considere a função y igual a g de x, cujo gráfico está na figura em anexo. Então esse aqui é o gráfico de alguma função aí que eu chamei de g de x. A pergunta é: para quais valores de x0 não existe o limite da função quando x tende a x0, e para quais valores de x0 a função é descontínua. Descontínua é que ela não é contínua. Vou até aumentar o gráfico aqui. Então, olhando para esse gráfico, que representa alguma função, eu quero saber aonde não existe o limite e aonde ela não é contínua. Pessoal, para não existir o limite, a gente conversou em todos os exercícios anteriores que não vai existir o limite da função em um determinado ponto, x, se os limites laterais forem diferentes. E eu não sei se vocês conseguem perceber isso bem fácil, que quando aqui o x for menos 3, ó, que é esse lugar aqui, nessa direção do menos 3, não tem um acordo da função. Por um lado a função vai para um lugar, pelo outro lado vai para o outro. Então aqui perto do menos 3, pelo lado esquerdo, ela está aqui em cima. Só que perto do menos 3 pelo lado direito, ela está num valor um pouco mais baixo. Então, se os limites laterais, quando x tende a menos 3, não existem, logicamente não existe o limite. Aí depois eu não vejo nenhum problema. Onde pode ter algum probleminha é aqui. Só que o comportamento da função, quando o x tende a 2, é ok, ó, ela vai para essa bolinha aqui branca. A única coisa é que nesse lugar a função está definida diferente, mas a função é uma coisa, o comportamento é outro. O comportamento dela perto do 2, ó, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, é o mesmo. Então, acho que o único lugar onde não existe o limite, acho não, né? Tenho certeza que o único lugar onde não existe o limite é quando o x tende a menos 3. Eu vou escrever aqui na lousa, depois eu vou descompartilhar esse gráfico e vocês copiam aqui o que eu vou colocar na lousa. Então, a resposta desse exercício é: não existe o limite da função, que eu chamei de g, né? Então, não existe o limite de g de x quando x tende a menos 3. Não existe esse limite, pois os limites laterais são diferentes. Quanto valem os limites laterais no menos 3 aqui? Se eu chegar perto do menos 3 pelo lado esquerdo, aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu chegar perto do menos 3 pelo lado direito, é aqui 2 para baixo, então é 4. Então eu vou escrever aqui, ó. Depois eu vou mostrar a lousa. O limite da função g,
Quando x tende a menos 3 pelo lado esquerdo, vale 6. E o limite da função g, eu estou escrevendo, depois eu vou mostrar para vocês. X tende a menos 3 pelo lado direito é 4. E a outra coisa, então, o único lugar que a função não tem limite é no x igual a menos 3. Agora, onde ela não é contínua? Ela não é contínua onde não existe o limite. Então, ela não é contínua em x igual a menos 3 e x igual a 2. No x igual a menos 3, ela não é contínua porque nem existe o limite, que é o que a gente estava falando agora. No x igual a 2, ela não é contínua por quê? Porque o limite da função g de x, quando x tende a 2, até existe, né? Quando a gente chega perto do 2 pelo lado direito ou esquerdo, tanto faz, ela vai aqui, ó, perto dessa bolinha branca, que é 2. Porém, a função g, quando x é 2, né, o g de 2, vale 1, que é onde a bolinha está fechada. O g de 2 é 1. E aí, embora o limite e a função existam, eles são diferentes. Então, por isso que ela não é contínua. Então, o limite da função g de x, quando x tende a 2, é diferente do g de 2. E aí, por isso que ela não é contínua. Quer ver? Eu vou descompartilhar a tela, acho que vocês vão ver a lousa aqui. Estão vendo a lousa? Sim. Sim. Sim? Tá. Então, aqui eu pus a resposta. Ó. A primeira tinha duas perguntas naquele exercício. Aonde que não existia o limite e aonde ela não era contínua. O limite só não existia quando x tendia a menos 3 naquele exercício. Por quê? Não existe o limite de g de x quando x tende a menos 3, porque os limites laterais são diferentes. Aqui eu pus os limites laterais. Quando x tende a menos 3 pelo lado esquerdo, se você olhar o gráfico, você vai ver que a função quer ir para o 6. Quando x tende a menos 3 pelo lado direito, você vai ver que a função ia para o 4. Como os limites laterais, né, do menos 3 aqui, pela esquerda e direita, são diferentes, não existe o limite. Então, esse era o único ponto onde não tem limite. A outra pergunta é onde ela não era contínua. Bom, ela não é contínua no menos 3, obviamente, porque não tem limite. E ela não é contínua no 2 também, que era o outro lugar lá onde ela não tinha continuidade. Por quê? O limite da função quando x tende a 2 existia. Se você olhar o gráfico, você vai ver que é 2. Perto do 2, se você chega perto do 2 pelos dois lados, ela ia para o 2. Só que a função estava definida, quando x fosse 2, o g de 2 era 1, né, onde a bolinha estava pintada. Então, existia o limite, que deu 2, existia a função, que deu 1, mas não é só existir, eles têm que ser iguais. Como o limite é diferente da função, ela não é contínua no 2. Então, ela não é contínua no 2 porque o limite é diferente da função. E ela não é contínua no menos 3 porque nem existe o limite da função quando x tende a menos 3. E por que não existe? Porque os comportamentos laterais são diferentes. Então, isso é a resposta do exercício, do último exercício da lista. E aí, a lista 1 está completa. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu também não tenho, a gente termina por aqui essa semana. E com a minha promessa aí de postar um link para vocês fazerem mais alguns exercícios lá no Khan, que ele já dá a resposta, né? Você já consegue ver se está certo, se está errado, é rapidinho. Então, para nosso começo de cálculo é isso. Tudo bem? Querem questionar alguma coisa? Tudo bem. O critério, na verdade, de avaliação está lá no Moodle também. Não sei se vocês viram, tem o plano de aula lá. Tem o que a gente vai estudar, então vocês podem estar acompanhando lá, ver se eu não estou enrolando vocês. E de que forma que vocês vão ser avaliados. E se tiver alguma dúvida, podem usar o fórum, podem usar, sei lá, as perguntas lá do Moodle. Tipo, dá para perguntar direto, sem ser pelo fórum.
Ou podem pedir para, não sei, o representante mandar uma mensagem, ou vocês, tanto faz. E aí é isso. Ok, gente? Ok, tá tranquilinho por enquanto. Tá, então eu vou encerrar até a gravação aqui, ó. E aí a gente... Continue, Oi? continue assim. Ah, vai continuar. Não, cálculo, eu já aviso, é bem menos abstrato do que a álgebra. É bem mais tranquilo, eu acho. É mais fácil de entender, acredito eu. Ai, que bom. Não, vai dar tudo certo. Então, gente, eu vou parar a gravação, aí vai ficar postada a gravação, se alguém, a maioria não assistiu a aula, mas aí depois, se quiser, pode ver. E qualquer coisa a gente vai se falando durante a semana e até a semana que vem, tá bom? Bom final Tudo de bem. semana para todos. Pra você também. Pra todos vocês. Tudo. Obrigado. Até mais, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite.